é José Pereira dos Santos, mas todos me conhecem como Zé do Cemitério. Eu sou o coveiro deste cemitério antigo que fica aqui no interior, onde tudo é silencioso demais e a vida segue seu curso, com uma calma que chega a assustar. Mas o que aconteceu naquela noite, algo que aconteceu há alguns meses, me mudou para sempre. Eu nunca contei isso para ninguém e, sinceramente, não sei por que estou contando agora, mas acho que preciso desabafar. Talvez seja porque eu ainda escuto os sussurros quando a noite cai. Tudo começou em uma quarta-feira qualquer. O clima estava abafado, o céu coberto por nuvens escuras que pareciam anunciar alguma coisa. Eu havia terminado o meu expediente, fazendo os últimos ajustes no túmulo de uma senhora que faleceu após uma longa doença. Não costumo ficar depois do anoitecer, mas naquela noite um homem apareceu, vindo de um vilarejo distante. Ele pediu para ser enterrado ali naquele cemitério, mesmo sem ter nenhum parente por perto. Fui até o meu chefe e ele autorizou, já que o corpo não estava sendo reclamado. O homem estava sem documentos e o mais estranho era que ele parecia desconfortável, como se algo estivesse o perturbando. O enterro foi feito sem maiores problemas, mas a sensação de desconforto não me deixava. Eu senti como se o próprio vento estivesse dizendo para eu ir embora, mas fiz o meu trabalho como sempre faço, com o mínimo de emoção. Quando terminei de fechar a cova, um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Não sabia explicar, mas o ar parecia mais denso, mais pesado. Voltei para casa, mas aquela noite não foi igual às outras. Eu estava inquieto. Decidi que precisaria voltar ao cemitério no dia seguinte para dar uma última olhada. Na manhã seguinte, o cemitério estava silencioso, como sempre, mas ao me aproximar do túmulo recém-fechado, percebi algo estranho. O solo estava um pouco deslocado, como se algo tivesse sido mexido. Meu coração disparou, mas eu ainda tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça. Naquela tarde, ainda com o pressentimento no peito, fui embora para minha casa, mas com a sensação de que algo estava me observando. À noite, ao me deitar, eu ouvi barulhos vindos do fundo do quintal. Era como se alguém estivesse andando na estrada de terra que leva até o cemitério. Meu instinto era de não sair, mas fui até a janela, tentando ver o que estava acontecendo. Não vi nada, mas eu senti. Eu senti como se o ar tivesse se tornado mais denso e uma presença invisível me observava. 2 semanas se passaram desde o enterro do homem desconhecido. A rotina seguiu normalmente com os velórios e os sepultamentos, até que chegou a noite fatídica. Era uma sexta-feira e o céu estava especialmente sem lua. Eu tinha que trabalhar um pouco mais tarde, porque um corpo chegaria da cidade vizinha e precisava ser sepultado antes que amanhecesse. Eu me encontrava sozinho naquele lugar, que agora, pela primeira vez, parecia estranho demais. O vento estava frio, cortante. Quando terminei o sepultamento, percebi algo que me gelou o sangue. Ao lado do túmulo recém-fechado, algo se mexia. Eu sabia que não havia mais ninguém ali. O som do vento era o único barulho até que ouvi passos. Passos lentos e arrastados. Eu queria gritar, mas a voz parecia presa na garganta. A sombra que se movia parecia se arrastar da sepultura do homem que havia sido enterrado semanas antes. Seus passos, cada vez mais próximos, me paralisavam. Quando finalmente consegui me mover, eu não sabia para onde correr. Eu só queria sair dali. Foi quando vi o que eu mais temia. O corpo do homem, o tal que havia sido enterrado, estava de pé ao lado da cova, me encarando com os olhos vazios, sem vida. O rosto dele estava pálido, mas com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não estava mais com os traços do ser humano que havia sido enterrado. Ele tinha algo de diferente, algo que o tornava um ser de outro lugar. Eu tentei sair correndo, mas algo me impediu. O ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. Os passos continuavam a se aproximar, e em um ato desesperado, peguei a pá que estava perto e comecei a cavar ao redor da cova. Mas parecia que a terra não ia mais ceder, como se estivesse resistindo. Algo invisível me empurrava para longe, me forçando a olhar para aquele ser que agora parecia mais real do que qualquer coisa. O homem falava,
mas sua voz não era humana. Era uma voz que vinha de muito além deste mundo, uma voz que estava cheia de desespero e dor. Ele dizia palavras desconexas, mas o que mais me aterrorizava era o fato de que eu entendia o que ele estava falando. Você me matou, você me matou, ele repetia, e cada palavra parecia perfurar minha alma. Eu queria sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. O medo me paralisava, e tudo o que eu conseguia fazer era observar aquele ser que estava agora a poucos metros de mim. Eu tentei fechar os olhos, mas ele estava ali, bem na minha frente. Quando finalmente consegui reunir forças para me afastar, a figura desapareceu. Mas o silêncio da noite não me acalmou. Algo continuava a me assombrar, como se eu não tivesse mais direito a dormir em paz. Nos dias que se seguiram, eu procurei explicar tudo aquilo de alguma forma. Fui até os outros coveiros da região, mas todos me olharam como se eu fosse louco. Falaram que o cemitério estava sendo alvo de uma superstição local, mas eu sabia o que tinha visto. Aquela coisa não era humana. Eu sei que o homem que enterrei estava morto, mas agora ele estava mais do que vivo. Eu ainda trabalho aqui no cemitério, mas desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. O barulho da terra se movendo quando um novo corpo é enterrado, o vento frio que sopra ao cair da noite, as sombras que surgem em minha frente. Tudo isso me lembra o que vi naquela noite. E toda vez que olho para o túmulo do homem desconhecido, eu sinto que ele está ali, observando-me, esperando por algo ou alguém. E por mais que eu tente esquecer, sei que aquela noite nunca vai me deixar. Porque algo no cemitério, algo muito mais antigo do que eu ou qualquer um aqui, sabe o meu nome. Eu sou coveiro há quase 15 anos e, se tem uma coisa que aprendi ao longo desse tempo, é que nada no cemitério me surpreende mais. Quando você trabalha em um lugar como esse, com o tempo você se acostuma à solidão, ao silêncio pesado, aos velórios e aos corpos. A gente aprende a não sentir medo, a se manter firme, a olhar os mortos como apenas mais uma parte da nossa rotina. Mas tudo mudou em um dia comum, daqueles em que você pensa que nada de estranho vai acontecer. Eu sou Vicente, o coveiro de um pequeno cemitério no interior, e o que aconteceu comigo naquela tarde vai me assombrar para o resto da vida. Era uma quarta-feira. O céu estava nublado, mas não ameaçava chuva. Eu estava começando a escavar um túmulo para um enterro, que ocorreria no final da tarde, quando o silêncio do lugar parecia me envolver ainda mais. Ao longe, no portão do cemitério, eu avistei a família da falecida chegando, com aqueles rostos tristes e cabisbaixos, mas sem pressa, como se o tempo ali não fosse o mesmo. Eles entraram e eu os ignorei, como sempre faço. O trabalho vem em primeiro lugar, e enterros não são como aqueles filmes de terror que as pessoas tanto falam. Não há mistério algum, ou ao menos era assim que eu pensava. Eu estava com a pá, retirando a terra que cobriria o caixão de uma senhora chamada Dona Alice, que faleceu aos 84 anos, depois de uma longa enfermidade. Ela foi uma mulher boa, segundo o que disseram seus filhos, e eu sabia que seria mais um dia tranquilo de trabalho. A escavação estava mais difícil do que o normal, talvez pelo solo estar mais endurecido devido à falta de chuva nos últimos dias. A terra parecia resistir um pouco mais, mas nada que eu não conseguisse resolver. Enquanto cavava, comecei a ouvir algo estranho, um som baixo, quase imperceptível, vindo da direção do túmulo ao lado do qual eu estava trabalhando. Era como um gemido baixo, algo entre o vento e uma voz abafada. Pensei que fosse algum animal, talvez uma raposa ou um morcego se escondendo nas cercanias do cemitério. O cemitério tem suas peculiaridades, sabe? Sempre tem uma sombra ou um movimento estranho que, com o tempo, a gente aprende a ignorar. Mas aquele som, não consegui ignorar. Fui até o lado e olhei para o túmulo do lado. Era um túmulo recente, onde um homem chamado Júlio havia sido enterrado uma semana antes. Não vi nada, mas o som persistia. Era como se viesse do fundo da terra, de algum lugar profundo, como se algo ou alguém estivesse se mexendo lá embaixo. O estranho é que esse tipo de sensação nunca tinha ocorrido antes. Eu já havia enterrado muitos corpos e sempre estava tranquilo fazendo o meu trabalho. Mas essa sensação de que algo estava errado foi inconfundível. Tentei ignorar e continuei meu trabalho,
mas não consegui. A sensação de desconforto só aumentava. O som continuava, agora mais alto, mais claro. Não era só um gemido, era algo como um sussurro. Como se alguém estivesse chamando meu nome, mas de uma maneira abafada, distante, como se a voz viesse de dentro da terra. Não sou de crer em histórias de assombrações ou coisas do tipo, mas a sensação que eu estava tendo naquele momento era de que algo estava prestes a acontecer, algo que não tinha explicação. Dei uma olhada no portão, pensando em sair e dar uma olhada mais de perto, mas vi que a família da senhora Dona Alice já estava se aproximando, e o enterro teria que começar logo. Respirei fundo e, tentando espantar o que quer que fosse essa sensação estranha, segui com o trabalho. A cerimônia começou e eu estava lá, ao lado da cova, observando os parentes e amigos que estavam acompanhando o enterro. Tudo estava acontecendo normalmente, como sempre. Mas o tempo todo, aquele som, aquela sensação de que algo estava errado, não me deixava. Estava mais forte agora, mais claro. Os gemidos se tornaram mais intensos e mais próximos. Pareciam vir debaixo da terra, e eu não sabia mais como agir. Quando a cerimônia estava quase no fim e todos estavam se retirando, eu vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Dona Alice foi enterrada, o caixão baixado à terra, e a pá estava em minhas mãos pronta para cobrir a cova. Foi nesse momento que, de repente, uma forte vibração começou a emanar do chão. Não era um tremor de terra, mas uma vibração clara, como se algo estivesse se movendo por debaixo do solo. A terra começou a se mexer. Eu olhei para o lado, esperando ver algum animal, algum rato ou outra criatura, mas o que eu vi foi muito mais assustador. A terra ao redor do túmulo de Júlio começou a se mover, como se alguém estivesse cavando para sair de dentro do próprio túmulo. Eu não conseguia mais respirar direito. Eu vi uma das pedras que estava sobre a cova de Júlio se levantar, com um som abafado, como se uma força invisível estivesse empurrando-a para fora do lugar. E então a terra começou a ceder, e uma mão pálida e sem vida emergiu lentamente de dentro da cova. Não era uma mão humana comum. Era uma mão pálida, fina e cheia de terra, mas com uma força que parecia inumana. A mão se esticava, como se tentasse alcançar o céu, como se buscasse algo para se segurar. Meu corpo não reagia. Eu não conseguia me mover. Minha mente gritava para que eu saísse correndo, mas meus pés estavam grudados no chão, como se a terra estivesse me prendendo ali. Eu vi claramente um rosto que surgia lentamente da terra. O rosto de Júlio, o homem que havia sido enterrado ali uma semana antes, agora estava de volta. Não estava inteiro, a pele estava rasgada, e o que restava de seus olhos estava completamente branco, sem pupilas, sem vida, apenas uma imensidão de vazio. Ele estava lá, de pé, com as mãos levantadas para o céu, como se estivesse tentando pedir ajuda, mas não havia nada humano em seus movimentos. Ele parecia deformado, distorcido, como uma sombra que ainda tentava encontrar sua forma original. O que aconteceu depois, eu não sei explicar. Eu só sei que algo dentro de mim quebrou. O homem que estava ali não era Júlio, era alguma coisa que tomava o corpo dele, algo que já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Eu consegui me mover e, com o coração batendo acelerado, saí correndo. Corri até o portão e nem sequer parei para olhar para trás. Só quando cheguei em casa, bem mais tarde, é que consegui respirar novamente. Eu nunca falei disso para ninguém. Ninguém acreditaria, mas o que vi naquela tarde não era algo que minha mente pudesse processar. Até hoje, quando trabalho no cemitério, evito passar perto daquele túmulo. Algo dentro de mim diz que aquele corpo, ou o que restou dele, ainda está lá, e que ele sabe meu nome e que ele me viu. Eu tentei esquecer o que aconteceu, tentei viver como antes, mas a imagem daquela mão surgindo da terra nunca mais saiu da minha mente. E toda vez que a terra se mexe e que o vento sopra mais forte, eu lembro de Júlio ou do que ele se tornou, e sei que, de alguma forma, ele nunca realmente se foi. Meu nome é Marco Antônio, sou coveiro em um cemitério antigo, que fica na periferia de uma cidadezinha do interior. As pessoas daqui sempre falam que sou o guardião dos mortos, mas eu nunca me senti assim. No meu trabalho, a morte é apenas um dever, algo que, como qualquer outro, precisa ser feito com respeito, mas sem romantismo ou medo. Para mim, trabalhar em um cemitério não era nada além de uma rotina.
Nunca imaginei que algo como o que aconteceu comigo naquela tarde pudesse acontecer. Algo que me fez enxergar a morte de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Tudo começou em um dia qualquer. Um dia em que o sol estava baixo e a brisa fazia as árvores ao redor do cemitério balançarem suavemente. Eu estava sozinho, como de costume, já que a maioria dos funerais acontece durante o dia e eu sou responsável por manter o cemitério em ordem. Aquelas árvores antigas, com seus galhos tortos e folhagens densas, sempre me deram uma sensação estranha, como se algo estivesse ali, observando. Mas naquele dia estava mais tranquilo do que nunca. Eu estava escavando um túmulo para um enterro que aconteceria no dia seguinte, quando ouvi algo que não era para estar lá. Era uma voz baixa, quase inaudível, como um sussurro. Eu parei de trabalhar e olhei ao redor, mas não vi ninguém. O cemitério estava vazio, como sempre. Mesmo assim, aquele sussurro persistiu. Parecia vir de algum lugar profundo, como se a terra estivesse murmurando, como se alguém lá embaixo estivesse tentando se comunicar. No começo, tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer. Senti um arrepio na espinha. As sombras das árvores se alongavam no chão, como se o próprio sol estivesse se escondendo. O vento parou de soprar e o silêncio ficou absoluto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era normal. As horas pareciam se arrastar, e o som do meu trabalho era o único quebrando a quietude, até que, de repente, algo me fez parar completamente. A presença estava ali. Eu não vi nada, mas senti. Era uma sensação pesada, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, algo indescritível e, ao mesmo tempo, muito claro. A morte estava perto. Não era uma ideia abstrata, mas uma presença concreta, como se a própria essência da morte estivesse ali, à minha frente. Então, aconteceu. Uma sombra escura apareceu na minha frente, sem forma definida, mas inconfundível. Era como se a sombra engolisse toda a luz ao redor. Ao olhar para ela, meu corpo se congelou e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu sabia o que estava diante de mim, mas não queria acreditar. A morte, com M maiúsculo, não era algo que qualquer um estivesse preparado para enfrentar de verdade. Todos nós imaginamos o que ela é, mas ninguém está pronto para ver sua face, para sentir sua presença. A sombra flutuou na minha direção. Eu tentei me mover, tentar correr, mas minhas pernas estavam como paralisadas. A sombra parecia crescer e então, a figura apareceu mais claramente, uma figura encapuzada, com uma capa preta que parecia não ter fim. O capuz cobria o rosto, mas eu podia sentir que seus olhos estavam sobre mim. Eu sentia a morte me observando, me estudando. A sensação de ser completamente insignificante, de estar diante de algo imensurável, me fez quase desmaiar. "Você está pronto?" Uma voz disse, e ela não veio de nenhum lugar em específico, mas parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando na minha mente e no ar ao meu redor. A voz não era de uma pessoa, não era humana. Era como se fosse a própria essência da morte falando comigo. Não havia compaixão, não havia raiva, apenas uma calma profunda e um poder incompreensível. Eu não consegui responder. Não sabia o que dizer. Minhas mãos estavam trêmulas, minha respiração descontrolada. Eu queria falar, pedir ajuda, mas tudo o que consegui fazer foi olhar para aquela figura sombria que parecia absorver toda a luz ao seu redor. O medo me dominava por completo, e uma sensação de inevitabilidade tomou conta de mim. Não havia escapatória. Eu sabia que a morte não era algo que se pudesse evitar. "Você teme?" A morte perguntou, e agora eu podia sentir uma certa curiosidade na sua voz, como se ela estivesse esperando uma resposta, como se estivesse testando minha reação. Mas, ao mesmo tempo, não havia um sentimento real de julgamento. Ela simplesmente observava. Eu, que sempre fui cético e acreditava que a morte era apenas o fim do ciclo, de repente, vi-me confrontado com algo muito maior do que eu imaginava. "Eu sou o fim de todos", disse a figura. "Mas não sou o mal. Sou o que dá sentido a tudo. Você teme o fim?" As palavras não eram cruéis nem calorosas. Eram neutras, profundas e, de alguma forma, reconfortantes. Eu, que sempre acreditei que o maior medo do homem era a morte, comecei a perceber que aquilo não era exatamente verdade. O maior medo, na verdade, é o desconhecido. E o que eu via à minha frente não era algo desconhecido. Era a morte em sua forma mais pura, e ela estava ali, sem pressa, sem ira, apenas sendo o que sempre foi.
Eu olhei para aquela figura e, de alguma forma, percebi que não estava mais com medo. O medo havia sido substituído por uma compreensão profunda, uma aceitação. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a morte não era uma coisa para se temer. Era apenas o final de um ciclo, o fim de um caminho. Ela não era má, mas necessária. Você não pode escapar de mim, disse a morte, e de alguma forma, suas palavras não soaram ameaçadoras. Era simplesmente uma constatação, algo que estava além de qualquer tentativa de resistência. Mas você pode escolher como viver até o seu fim. Eu não sabia o que responder. Como alguém pode responder à morte? Como se pode falar com aquilo que é absoluto, eterno, imutável? Mas, enquanto a figura se aproximava de mim, eu comecei a sentir uma paz interior que nunca havia experimentado. Como se tudo o que eu tinha feito na vida estivesse levando até aquele momento. A morte não era o fim. Ela era apenas a próxima etapa. Uma etapa que todos terão que enfrentar, mais cedo ou mais tarde. A figura se aproximou ainda mais e, de repente, senti um frio cortante. Mas não era um frio de sofrimento. Era um frio reconfortante, como se uma paz profunda estivesse sendo depositada em minha alma. A morte não estava ali para me levar, mas para me mostrar algo. Algo que eu não poderia compreender completamente naquele momento, mas que eu sabia que entenderia em algum lugar dentro de mim. Quando olhei para o chão, a sombra desapareceu e o ar voltou ao normal. A morte se foi, mas algo em mim havia mudado. Não sei se foi a compreensão do que ela realmente é ou se foi o simples fato de tê-la visto, mas ao levantar do chão, senti que a vida e a morte não eram mais opostas. Elas eram duas partes de um mesmo todo. Eu voltei ao meu trabalho, mas tudo parecia diferente. O som da pá na terra, o vento nas árvores, o som das folhas caindo. Tudo parecia mais claro, mais vivo. Eu sabia que o cemitério, com todos aqueles mortos, não era um lugar de terror. Era um lugar de transição. E a morte, como sempre, estava ali, presente, mas sem pressa. Ela apenas observa, aguarda o momento certo para cada um de nós. E, até hoje, quando a noite cai e o vento passa pelas árvores do cemitério, eu sinto a presença dela. A morte não está longe, mas não é mais uma ameaça. Ela é apenas o que é, parte do ciclo da vida. E de algum modo isso me traz paz. Eu sou coveiro há mais de 10 anos. A maioria das pessoas pensa que esse tipo de trabalho é algo monótono e sem emoção. Mas a verdade é que nunca há um dia igual no cemitério. A rotina é sempre marcada por enterros, visitas de familiares e o silêncio pesado que só um lugar como aquele pode ter. Os dias são longos e o ambiente, embora pacífico, tem uma energia única, como se as almas que ali descansam estivessem sempre à espreita. Mas nunca imaginei que um simples dia de trabalho fosse se transformar em algo que eu jamais esqueceria. Tudo começou em uma tarde comum. O céu estava cinza, mas sem sinais claros de chuva. Eu estava trabalhando em um túmulo recém-aberto, preparando-o para um enterro que aconteceria no final da tarde. Era um dia de semana e o cemitério estava relativamente vazio, exceto por um parente ou outro que vinha deixar flores ou visitar os túmulos de seus entes queridos. Eu estava começando a ficar inquieto, como sempre fico quando estou trabalhando sozinho, mas nada de incomum acontecia. Enquanto cavava, sentia o cheiro da terra e ouvia o som da pá cortando o solo. Algo me chamou a atenção. Ao longe, perto de uma das árvores antigas que ficavam na parte mais afastada do cemitério, vi uma figura. Uma jovem mulher, com os cabelos longos e escuros, vestida com um vestido branco. Ela estava agachada perto de um túmulo, com as mãos no rosto, como se estivesse chorando. O cenário, misturado com o clima cinza e pesado, me deu um arrepio na espinha. Por mais que eu tentasse me concentrar no meu trabalho, a imagem daquela moça parecia me atrair, como se algo em meu interior me dissesse para ir até lá. Com uma sensação estranha, parei de cavar e caminhei lentamente na direção do túmulo onde ela estava. O som dos meus passos parecia abafado, como se o cemitério estivesse em completo silêncio, exceto pela imagem da jovem moça chorando. Quando cheguei mais perto, percebi que ela estava tão absorta em sua dor que não me percebeu. Sua postura era de total desespero, suas costas arqueadas enquanto soluçava. Eu hesitei por um momento, mas algo me dizia que eu precisava falar com ela. Moça, eu um pouco receoso,
mas com a tentativa de ser educado e respeitoso. Está tudo bem? Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou a chorar, o som de seus soluços preenchendo o ar denso e frio ao nosso redor. Eu me aproximei ainda mais perto do túmulo onde ela estava ajoelhada, e notei uma pequena placa de mármore parcialmente coberta por terra e musgo. A inscrição estava quase ilegível, mas eu consegui distinguir o nome Isabela e uma data, que parecia ser recente. Moça, eu posso te ajudar? Perguntei novamente mais alto, agora com a voz carregada de preocupação. Quem é você? Por que está aqui? Foi quando ela finalmente ergueu o rosto e eu pude ver seus olhos. Eram olhos grandes e negros, que refletiam a tristeza e a dor de alguém que havia perdido tudo. Ela olhou para mim, mas não parecia me enxergar de verdade, como se estivesse perdida em seu próprio sofrimento. Seu rosto estava pálido e a expressão nela era de uma dor tão profunda que me fez gelar por dentro. Eu não posso mais voltar, ela murmurou, a voz tremendo. Eu perdi tudo. Ele se foi. As palavras dela eram confusas, como se ela estivesse tentando se agarrar a algo que já não fazia sentido. Fiquei em silêncio por um momento observando a moça e então me atrevi a perguntar: Quem se foi? Você está sozinha aqui? Ela olhou para o túmulo, os olhos agora mais fixos, e com uma expressão de desesperança apontou para a lápide. Ele era meu amor, disse ela, a voz agora mais baixa, mas ainda carregada de dor. Eu prometi que estaria com ele para sempre. Mas ele se foi, e agora eu estou perdida. Nesse momento, algo dentro de mim começou a entender o que estava acontecendo, mas eu ainda não conseguia acreditar. A jovem parecia completamente desolada, como se estivesse em um estado de negação, presa a algum tipo de ilusão. Ela não parecia uma simples visitante de luto, mas alguém muito mais profundo em seu sofrimento. Você está em luto, moça. Eu entendo, é difícil perder alguém. Comecei a tentar confortá-la, mas minha voz estava trêmula. Algo me dizia que algo não estava certo. Eu posso ajudar você a sair daqui, a se recuperar um pouco. Mas, de repente, ela me olhou de novo e, desta vez, algo em seus olhos parecia mais sombrio. Havia uma profundidade estranha naquela expressão, uma ausência que me fez um calafrio correr pela espinha. Aquele olhar não era de uma pessoa viva. Eu vi isso agora com clareza, apesar de ainda tentar racionalizar o que estava acontecendo. Eu não posso sair daqui, ela respondeu, e sua voz agora parecia mais distante, como se ecoasse de algum lugar muito longe. Eu estou presa aqui. Eu morri. Eu morri junto com ele. E não há nada mais para mim. As palavras dela foram como um golpe. Algo não fazia sentido, mas de alguma forma, tudo estava se encaixando de forma perturbadora. Eu olhei novamente para a lápide e agora percebi que o nome escrito nela não era só de uma pessoa qualquer. Era o nome de Isabela. E a data da sua morte era exatamente a mesma data de morte de seu amado, que eu percebi agora também estava enterrado naquele mesmo cemitério. Eles haviam morrido em um acidente, juntos, de forma trágica. Ela estava ali, não por luto, mas por estar perdida, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava diante de um espírito, o espírito de uma jovem que não havia aceitado sua morte e agora estava condenada a vagar, sempre presa a esse lugar, junto ao túmulo de seu amado. Você não está mais entre os vivos. Tentei dizer, mas as palavras saíram hesitantes. Você morreu, Isabela. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim com uma expressão vazia, como se estivesse começando a compreender que eu sabia o que realmente acontecia ali. O silêncio tomou conta do ambiente e uma sensação de dor profunda pairou no ar. Não havia mais palavras que eu pudesse dizer, nada que pudesse aliviar a dor que ela estava sentindo. Ela parecia não escutar mais nada, perdida em seus próprios pensamentos, até que lentamente ela se levantou. Seus passos eram leves, mas algo na forma como ela se movia me fez entender que ela não era mais uma pessoa real, mas uma projeção de sua própria dor e sofrimento. Aquela visão de uma jovem tão bonita, perdida e tão triste, começou a desaparecer aos poucos. Primeiro, as extremidades de seu corpo começaram a se desfazer em névoa, e logo seu rosto, ainda com os olhos fixos em mim, sumiu por completo. No final, ela se dissipou, deixando apenas uma sensação de frio e vazio no lugar onde ela estivera.
Eu fiquei parado, sem palavras, sem saber o que fazer. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender o que eu acabara de vivenciar. Quando finalmente recuperei minha compostura, respirei fundo e olhei novamente para o túmulo de Isabela. Agora, ele estava vazio, sem sinais da jovem que havia me visitado. O vento passou por mim e o cemitério retornou ao seu silêncio habitual. Eu sabia que tinha acabado de testemunhar algo sobrenatural. A jovem moça não era uma visitante comum, nem uma mulher de luto. Ela era o espírito de Isabela, presa no cemitério, ainda chorando a perda de seu amado, incapaz de seguir em frente. A sensação de tristeza e desespero que ficou no ar me acompanhou por todo o resto do dia. E até hoje, sempre que passo por aquele túmulo, eu sinto sua presença como uma sombra que se esconde entre as árvores. Ela não está mais chorando, mas a dor de sua perda ainda ecoa no cemitério, como uma lembrança de que há coisas que nunca conseguem encontrar paz, mesmo depois da morte. Meu nome é Marco Antônio, sou coveiro em um cemitério antigo, que fica na periferia de uma cidadezinha do interior. As pessoas daqui sempre falam que sou o guardião dos mortos, mas eu nunca me senti assim. No meu trabalho, a morte é apenas um dever, algo que, como qualquer outro, precisa ser feito com respeito, mas sem romantismo ou medo. Para mim, trabalhar em um cemitério não era nada além de uma rotina. Nunca imaginei que algo como o que aconteceu comigo naquela tarde pudesse acontecer. Algo que me fez enxergar a morte de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Tudo começou em um dia qualquer. Um dia em que o sol estava baixo e a brisa fazia as árvores ao redor do cemitério balançarem suavemente. Eu estava sozinho, como de costume, já que a maioria dos funerais acontece durante o dia, e eu sou responsável por manter o cemitério em ordem. Aquelas árvores antigas, com seus galhos tortos e folhagens densas, sempre me deram uma sensação estranha, como se algo estivesse ali, observando. Mas naquele dia, estava mais tranquilo do que nunca. Eu estava escavando um túmulo para um enterro que aconteceria no dia seguinte, quando ouvi algo que não era para estar lá. Era uma voz baixa, quase inaudível, como um sussurro. Eu parei de trabalhar e olhei ao redor, mas não vi ninguém. O cemitério estava vazio, como sempre. Mesmo assim, aquele sussurro persistiu. Parecia vir de algum lugar profundo, como se a terra estivesse murmurando, como se alguém lá embaixo estivesse tentando se comunicar. No começo, tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer. Senti um arrepio na espinha. As sombras das árvores se alongavam no chão, como se o próprio sol estivesse se escondendo. O vento parou de soprar e o silêncio ficou absoluto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era normal. As horas pareciam se arrastar, e o som do meu trabalho era o único quebrando a quietude, até que de repente algo me fez parar completamente. A presença estava ali. Eu não vi nada, mas senti. Era uma sensação pesada, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, algo indescritível e, ao mesmo tempo, muito claro. A morte estava perto. Não era uma ideia abstrata, mas uma presença concreta, como se a própria essência da morte estivesse ali, à minha frente. Então, aconteceu. Uma sombra escura apareceu na minha frente, sem forma definida, mas inconfundível. Era como se a sombra engolisse toda a luz ao redor. Ao olhar para ela, meu corpo se congelou, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu sabia o que estava diante de mim, mas não queria acreditar. A morte, com M maiúsculo, não era algo que qualquer um estivesse preparado para enfrentar de verdade. Todos nós imaginamos o que ela é, mas ninguém está pronto para ver sua face, para sentir sua presença. A sombra flutuou na minha direção. Eu tentei me mover, tentar correr, mas minhas pernas estavam como paralisadas. A sombra parecia crescer e então, a figura apareceu mais claramente, uma figura encapuzada, com uma capa preta que parecia não ter fim. O capuz cobria o rosto, mas eu podia sentir que seus olhos estavam sobre mim. Eu sentia a morte me observando, me estudando. A sensação de ser completamente insignificante, de estar diante de algo imensurável, me fez quase desmaiar. "Você está pronto?" Uma voz disse, e ela não veio de nenhum lugar em específico, mas parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando na minha mente e no ar ao meu redor. A voz não era de uma pessoa, não era humana. Era como se fosse a própria essência da morte falando comigo.
Não havia compaixão, não havia raiva, apenas uma calma profunda e um poder incompreensível. Eu não consegui responder. Não sabia o que dizer. Minhas mãos estavam trêmulas, minha respiração descontrolada. Eu queria falar, pedir ajuda, mas tudo o que consegui fazer foi olhar para aquela figura sombria que parecia absorver toda a luz ao seu redor. O medo me dominava por completo, e uma sensação de inevitabilidade tomou conta de mim. Não havia escapatória. Eu sabia que a morte não era algo que se pudesse evitar. Você teme? A morte perguntou, e agora eu podia sentir uma certa curiosidade na sua voz, como se ela estivesse esperando uma resposta, como se estivesse testando minha reação, mas ao mesmo tempo não havia um sentimento real de julgamento. Ela simplesmente observava. Eu, que sempre fui cético e acreditava que a morte era apenas o fim do ciclo, de repente, fui-me confrontado com algo muito maior do que eu imaginava. Eu sou o fim de todos, disse a figura. Mas não sou o mal. Sou o que dá sentido a tudo. Você teme o fim? As palavras não eram cruéis nem calorosas. Eram neutras, profundas e, de alguma forma, reconfortantes. Eu, que sempre acreditei que o maior medo do homem era a morte, comecei a perceber que aquilo não era exatamente verdade. O maior medo, na verdade, é o desconhecido. E o que eu vi à minha frente não era algo desconhecido. Era a morte em sua forma mais pura, e ela estava ali, sem pressa, sem ira, apenas sendo o que sempre foi. Eu olhei para aquela figura e, de alguma forma, percebi que não estava mais com medo. O medo havia sido substituído por uma compreensão profunda, uma aceitação. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a morte não era uma coisa para se temer. Era apenas o final de um ciclo, o fim de um caminho. Ela não era má, mas necessária. Você não pode escapar de mim, disse a morte, e de alguma forma, suas palavras não soaram ameaçadoras. Era simplesmente uma constatação, algo que estava além de qualquer tentativa de resistência. Mas você pode escolher como viver até o seu fim. Eu não sabia o que responder. Como alguém pode responder à morte? Como se pode falar com aquilo que é absoluto, eterno, imutável? Mas, enquanto a figura se aproximava de mim, eu comecei a sentir uma paz interior que nunca havia experimentado. Como se tudo o que eu tinha feito na vida estivesse levando até aquele momento. A morte não era o fim. Ela era apenas a próxima etapa. Uma etapa que todos terão que enfrentar, mais cedo ou mais tarde. A figura se aproximou ainda mais e, de repente, senti um frio cortante. Mas não era um frio de sofrimento. Era um frio reconfortante, como se uma paz profunda estivesse sendo depositada em minha alma. A morte não estava ali para me levar, mas para me mostrar algo. Algo que eu não poderia compreender completamente naquele momento, mas que eu sabia que entenderia em algum lugar dentro de mim. Quando olhei para o chão, a sombra desapareceu e o ar voltou ao normal. A morte se foi, mas algo em mim havia mudado. Não sei se foi a compreensão do que ela realmente é ou se foi o simples fato de tê-la visto, mas ao levantar do chão, senti que a vida e a morte não eram mais opostas. Elas eram duas partes de um mesmo todo. Eu voltei ao meu trabalho, mas tudo parecia diferente. O som da pá na terra, o vento nas árvores, o som das folhas caindo. Tudo parecia mais claro, mais vivo. Eu sabia que o cemitério, com todos aqueles mortos, não era um lugar de terror. Era um lugar de transição. E a morte, como sempre, estava ali, presente, mas sem pressa. Ela apenas observa, aguarda o momento certo para cada um de nós. E, até hoje, quando a noite cai e o vento passa pelas árvores do cemitério, eu sinto a presença dela. A morte não está longe, mas não é mais uma ameaça. Ela é apenas o que é, parte do ciclo da vida. E de algum modo isso me traz paz. Eu sou coveiro há mais de 10 anos. A maioria das pessoas pensa que esse tipo de trabalho é algo monótono e sem emoção. Mas a verdade é que nunca há um dia igual no cemitério. A rotina é sempre marcada por enterros, visitas de familiares e o silêncio pesado que só um lugar como aquele pode ter. Os dias são longos e o ambiente, embora pacífico, tem uma energia única, como se as almas que ali descansam estivessem sempre à espreita. Mas nunca imaginei que um simples dia de trabalho fosse se transformar em algo que eu jamais esqueceria. Tudo começou em uma tarde comum. O céu estava cinza, mas sem sinais claros de chuva. Eu estava trabalhando em um túmulo recém-aberto,
preparando-o para um enterro que aconteceria no final da tarde. Era um dia de semana e o cemitério estava relativamente vazio, exceto por um parente ou outro que vinha deixar flores ou visitar os túmulos de seus entes queridos. Eu estava começando a ficar inquieto, como sempre fico quando estou trabalhando sozinho, mas nada de incomum acontecia. Enquanto cavava, sentia o cheiro da terra e ouvia o som da pá cortando o solo. Algo me chamou a atenção. Ao longe, perto de uma das árvores antigas que ficavam na parte mais afastada do cemitério, vi uma figura. Uma jovem mulher, com os cabelos longos e escuros, vestida com um vestido branco. Ela estava agachada perto de um túmulo, com as mãos no rosto, como se estivesse chorando. O cenário, misturado com o clima cinza e pesado, me deu um arrepio na espinha. Por mais que eu tentasse me concentrar no meu trabalho, a imagem daquela moça parecia me atrair, como se algo em meu interior me dissesse para ir até lá. Com uma sensação estranha, parei de cavar e caminhei lentamente na direção do túmulo onde ela estava. O som dos meus passos parecia abafado, como se o cemitério estivesse em completo silêncio, exceto pela imagem da jovem moça chorando. Quando cheguei mais perto, percebi que ela estava tão absorta em sua dor que não me percebeu. Sua postura era de total desespero, suas costas arqueadas enquanto soluçava. Eu hesitei por um momento, mas algo me dizia que eu precisava falar com ela. Moça, eu errei um pouco receoso, mas com a tentativa de ser educado e respeitoso. Está tudo bem? Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou a chorar, o som de seus soluços preenchendo o ar denso e frio ao nosso redor. Eu me aproximei ainda mais perto do túmulo onde ela estava ajoelhada, e notei uma pequena placa de mármore parcialmente coberta por terra e musgo. A inscrição estava quase ilegível, mas eu consegui distinguir o nome Isabela e uma data, que parecia ser recente. Moça, eu posso te ajudar? Perguntei novamente mais alto, agora com a voz carregada de preocupação. Quem é você? Por que está aqui? Foi quando ela finalmente ergueu o rosto e eu pude ver seus olhos. Eram olhos grandes e negros, que refletiam a tristeza e a dor de alguém que havia perdido tudo. Ela olhou para mim, mas não parecia me enxergar de verdade, como se estivesse perdida em seu próprio sofrimento. Seu rosto estava pálido e a expressão nela era de uma dor tão profunda que me fez gelar por dentro. Eu não posso mais voltar. Ela murmurou, a voz tremendo. Eu perdi tudo. Ele se foi. As palavras dela eram confusas, como se ela estivesse tentando se agarrar a algo que já não fazia sentido. Fiquei em silêncio por um momento observando a moça e então me atrevi a perguntar: quem se foi? Você está sozinha aqui? Ela olhou para o túmulo, os olhos agora mais fixos, e com uma expressão de desesperança apontou para a lápide. Ele era meu amor, disse ela, a voz agora mais baixa, mas ainda carregada de dor. Eu prometi que estaria com ele para sempre. Mas ele se foi, e agora eu estou perdida. Nesse momento, algo dentro de mim começou a entender o que estava acontecendo, mas eu ainda não conseguia acreditar. A jovem parecia completamente desolada, como se estivesse em um estado de negação, presa a algum tipo de ilusão. Ela não parecia uma simples visitante de luto, mas alguém muito mais profundo em seu sofrimento. Você está em luto, moça. Eu entendo, é difícil perder alguém. Comecei a tentar confortá-la, mas minha voz estava trêmula. Algo me dizia que algo não estava certo. Eu posso ajudar você a sair daqui, a se recuperar um pouco. Mas, de repente, ela me olhou de novo e, desta vez, algo em seus olhos parecia mais sombrio. Havia uma profundidade estranha naquela expressão, uma ausência que me fez um calafrio correr pela espinha. Aquele olhar não era de uma pessoa viva. Eu vi isso agora com clareza, apesar de ainda tentar racionalizar o que estava acontecendo. Eu não posso sair daqui, ela respondeu, e sua voz agora parecia mais distante, como se ecoasse de algum lugar muito longe. Eu estou presa aqui. Eu morri junto com ele, e não há nada mais para mim. As palavras dela foram como um golpe. Algo não fazia sentido, mas de alguma forma, tudo estava se encaixando de forma perturbadora. Eu olhei novamente para a lápide, e agora percebi que o nome escrito nela não era só de uma pessoa qualquer, era o nome de Isabela. E a data da sua morte era exatamente a mesma data de morte de seu amado,
que eu percebi agora também estava enterrado naquele mesmo cemitério. Eles haviam morrido em um acidente, juntos, de forma trágica. Ela estava ali, não por luto, mas por estar perdida, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava diante de um espírito, o espírito de uma jovem que não havia aceitado sua morte e agora estava condenada a vagar, sempre presa a esse lugar, junto ao túmulo de seu amado. Você não está mais entre os vivos. Tentei dizer, mas as palavras saíram hesitantes. Você morreu, Isabela. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim com uma expressão vazia, como se estivesse começando a compreender que eu sabia o que realmente acontecia ali. O silêncio tomou conta do ambiente e uma sensação de dor profunda pairou no ar. Não havia mais palavras que eu pudesse dizer, nada que pudesse aliviar a dor que ela estava sentindo. Ela parecia não escutar mais nada, perdida em seus próprios pensamentos, até que lentamente ela se levantou. Seus passos eram leves, mas algo na forma como ela se movia me fez entender que ela não era mais uma pessoa real, mas uma projeção de sua própria dor e sofrimento. Aquela visão de uma jovem tão bonita, perdida e tão triste, começou a desaparecer aos poucos. Primeiro, as extremidades de seu corpo começaram a se desfazer em névoa, e logo seu rosto, ainda com os olhos fixos em mim, sumiu por completo. No final, ela se dissipou, deixando apenas uma sensação de frio e vazio no lugar onde ela estivera. Eu fiquei parado, sem palavras, sem saber o que fazer. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender o que eu acabara de vivenciar. Quando finalmente recuperei minha compostura, respirei fundo e olhei novamente para o túmulo de Isabela. Agora, ele estava vazio, sem sinais da jovem que havia me visitado. O vento passou por mim e o cemitério retornou ao seu silêncio habitual. Eu sabia que tinha acabado de testemunhar algo sobrenatural. A jovem moça não era uma visitante comum, nem uma mulher de luto. Ela era o espírito de Isabela, presa no cemitério, ainda chorando a perda de seu amado, incapaz de seguir em frente. A sensação de tristeza e desespero que ficou no ar me acompanhou por todo o resto do dia. E até hoje, sempre que passo por aquele túmulo, eu sinto sua presença como uma sombra que se esconde entre as árvores. Ela não está mais chorando, mas a dor de sua perda ainda ecoa no cemitério, como uma lembrança de que há coisas que nunca conseguem encontrar paz, mesmo depois da morte. Meu nome é Rogério, sou coveiro há mais de 12 anos, em um cemitério que fica na periferia de uma cidade pequena, onde todos se conhecem e os mortos descansam sob o manto da tranquilidade. Durante todo esse tempo, fui encarregado de muitos tipos de tarefas: escavar sepulturas, preparar os túmulos, limpar as lápides e, às vezes, exumar corpos para um processo judicial. Eu sempre levei meu trabalho a sério, com respeito pelos mortos e pelas famílias que deixavam seus entes queridos ali. Mas nunca, em toda a minha carreira, imaginaria que algo assim pudesse acontecer. Um evento tão inexplicável e aterrador que ainda me persegue quase todas as noites. Era uma manhã comum e o céu cinza indicava que a chuva estava para chegar. Eu estava no meio de uma tarefa simples: exumar um corpo que havia sido enterrado há apenas 7 anos. A exumação não era algo raro no cemitério e já tinha feito várias, mas nada que se comparasse ao que aconteceu naquele dia. O corpo a ser exumado era de um homem chamado Hugo Pereira, um fazendeiro que havia falecido após um acidente de trabalho. A família dele pediu a exumação para transferir os restos mortais para outro local. A solicitação não era incomum e eu estava acostumado com isso. A princípio, tudo parecia simples. Eu estava sozinho, como sempre ficava em tarefas como essas, com a pá em mãos e a terra fria sob meus pés. O cemitério estava tranquilo, como sempre. As únicas sombras que se moviam eram as das árvores que cercavam o lugar. Eu sabia que o processo de escavação levaria algumas horas, mas não me importava. Estava acostumado com a solidão e com o cheiro da terra misturado ao de umidade. Quando terminei de abrir o buraco até o caixão, o sol já estava começando a se esconder atrás das nuvens. O buraco estava profundo e a madeira do caixão parecia velha, desgastada pela umidade. Coloquei as mãos no ferro da tampa e comecei a levantar o caixão. Meu corpo tremendo um pouco com o esforço, mas foi quando eu abri o caixão que senti a primeira pontada de desconforto. O corpo não estava lá.
A sombra subiu para a parte superior do caixão. O que antes parecia ser uma figura indistinta, agora estava mais clara. Era como se algo ou alguém estivesse tentando sair de dentro do caixão, movendo-se de maneira desconexa, como se tivesse perdido completamente sua forma original. A madeira do caixão começou a ranger, como se estivesse se curvando sob uma pressão invisível, e eu senti o ar ao meu redor se tornar denso, como se algo sobrenatural estivesse se manifestando ali, diante dos meus olhos. O medo tomou conta de mim. Eu não podia mais ficar ali. Tentei dar um passo para trás, mas meu corpo estava paralisado. Uma sensação de peso, de opressão, me impediu de me mover. Foi quando ouvi uma voz, baixa, abafada, mas inconfundível. Rogério? O som da minha voz se quebrou, e eu olhei para o fundo do caixão, onde a sombra estava agora completamente formada. Um rosto apareceu lentamente entre as tábuas do caixão. Era o rosto de Hugo Pereira, mas não era ele. Não estava como um homem morto, mas como algo distorcido. Seus olhos estavam abertos, mas sem vida, completamente brancos. Seu corpo estava torcido, deformado, como se estivesse tentando sair de uma prisão, e o mais horrível, sua pele estava coberta por uma camada de terra, como se ele tivesse se reanimado após estar enterrado por todos esses anos. Você me tirou de lá, disse ele, com uma voz profunda e gutural, como se estivesse falando através de um véu de escuridão. Agora você vai me ajudar a sair. Eu estava paralisado de medo. Minhas pernas não respondiam e meu estômago se revirava. O ser dentro do caixão não era Hugo, mas algo que usava seu corpo como uma casca. Seus dentes estavam afiados, suas unhas pareciam garras, e sua pele estava macabra e cinza, como se fosse composta por terra e decomposição. Era um morto-vivo, ou algo muito pior. Você não pode me deixar aqui, o ser sussurrou, sua voz ecoando pela terra ao meu redor. Eu não vou voltar para a terra, não mais. Aquela coisa dentro do caixão, aquela entidade, estendeu uma mão esquelética para fora do caixão, como se quisesse me agarrar. Eu finalmente consegui me mover, tropeçando para trás, caindo na terra úmida. Minha mente estava em pânico, tentando encontrar uma explicação, alguma forma de escapar, mas a sensação de que a morte estava ali, me observando, era esmagadora. Eu me levantei e corri sem olhar para trás. Corri o mais rápido que pude, sem pensar, até que finalmente cheguei ao portão do cemitério. Minha respiração estava descontrolada e eu estava em choque. Não sabia o que havia visto, mas sabia que não era normal. O que quer que fosse aquele ser, não era Hugo Pereira. Algo havia tirado seu corpo e assumido sua forma. Algo terrível, algo que eu não podia explicar. Nunca voltei ao local da exumação. O cemitério está lá, como sempre esteve, mas eu nunca mais olhei para ele da mesma maneira. Até hoje, sempre que passo perto daquele lugar, uma sensação de frio e de opressão me envolve. O que quer que tenha acontecido naquela exumação, sei que não foi um simples erro ou acidente. A morte tem muitos rostos, e o que vi naquele caixão era apenas um deles. Às vezes, me pergunto se o ser que eu vi naquele dia ainda está lá, à espera de outra alma para trocar com a sua, ou se algum dia ele voltará. Eu não sei, mas sei que jamais esquecerei o que aconteceu naquele dia. Foi nesse momento que eu o vi pela primeira vez. O cachorro era um animal grande, de pelagem marrom e preta, com olhos brilhantes e um olhar melancólico. Ele apareceu do nada, caminhando lentamente em direção a um túmulo específico. Era o túmulo de um homem chamado Vicente, que falecera há mais de uma década. Eu sabia que Vicente tinha sido um homem muito querido na cidade, e o cachorro estava sempre ali. Eu notei isso porque, todos os dias, perto do final da tarde, ele chegava a esse mesmo túmulo, parava em frente à lápide e ficava ali, imóvel, olhando fixamente para o nome gravado no mármore. Depois de alguns minutos, ele se deitava ao lado do túmulo como se estivesse aguardando algo. Eu não sabia o que ele fazia ali, mas o vi com frequência. No início, pensei que fosse apenas um cachorro de rua, perdido, ou tentando encontrar um pouco de conforto. Mas o comportamento dele começou a me intrigar. Ele parecia conhecer o caminho, e a forma como se posicionava diante daquele túmulo me fazia pensar que havia uma conexão. Ele não parecia um cão comum. Parecia que ele estava aguardando alguém,
como se estivesse esperando por um reencontro. Algumas semanas se passaram e a rotina se manteve. Sempre que o sol se punha, o cachorro vinha. Eu o observava de longe, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Era uma cena curiosa, mas como coveiro, eu estava acostumado a ver coisas estranhas naquele lugar. Os mortos e os vivos têm maneiras curiosas de se relacionar, mas até aquele momento nunca tinha presenciado algo tão peculiar. Foi então que, uma noite, algo diferente aconteceu. Eu estava terminando meu expediente, como sempre, já com a noite caindo. O cemitério estava completamente silencioso e eu me preparava para ir embora. Mas, antes de me dirigir até o portão, algo me fez olhar para o túmulo de Vicente. O cachorro estava lá, como sempre, mas dessa vez ele estava mais agitado. Ele se movia de um lado para o outro, parecia mais nervoso. Eu fiquei observando à distância, perguntando a mim mesmo o que ele estava esperando. E então aconteceu. De repente, uma brisa fria passou por mim, fazendo as folhas das árvores se mexerem. Eu vi o cachorro parar de se mover, suas orelhas em pé, e ele olhou fixamente para algo à sua frente. Eu não vi nada, mas o cão parecia ver. Ele estava completamente atento, sua postura rígida, como se estivesse observando alguém. Então, algo indescritível aconteceu. Eu vi uma figura aparecer ao lado do túmulo. Era uma sombra esparsa que aos poucos tomou forma. A figura tinha a forma de um homem, mas era translúcida como uma névoa, e sua presença parecia distorcer a luz ao seu redor. Eu me senti paralisado, meu coração acelerado. A figura não era humana, não de maneira convencional. Era um espectro, uma alma, uma presença que não deveria estar ali, mas estava. Era Vicente, o falecido. O cachorro, ao ver a figura, deu alguns passos em direção a ela e começou a se mover como se estivesse brincando, pulando de um lado para o outro, abanando a cauda. Foi então que percebi o que estava acontecendo. O cachorro não estava apenas esperando o homem, ele estava se comunicando com ele, como se ambos se conhecessem. O cachorro parecia alegre, como se estivesse brincando com um velho amigo, pulando ao redor da figura como se fosse uma criança esperando por atenção. A cena diante de mim era aterradora e ao mesmo tempo surreal. A figura de Vicente parecia sorrir, mas era um sorriso triste, como se ele estivesse de volta ao único lugar onde se sentia em paz. O cachorro correu em círculos em volta da figura, como se estivesse pedindo para brincar. E, por um momento, eu achei que fosse perder o controle. O medo me paralisou, mas também me segurou ali, sem poder sair. Eu não sabia se aquilo era real. A figura, embora nítida, não parecia totalmente sólida. Ela flutuava ao redor do túmulo, se movendo lentamente enquanto o cachorro brincava, com seus passos suaves, como se não houvesse pressa para ir a lugar nenhum. Eles interagiam de forma tão natural, como se o tempo tivesse parado para ambos. Eu vi o cachorro pular para cima, tentando lamber o rosto da figura, que abaixava a mão como se estivesse acariciando a cabeça do animal. Aquele momento durou o suficiente para me deixar em completo estado de confusão e terror. A figura de Vicente parecia estar se despedindo, como se fosse voltar para o lugar de onde viera. O cachorro, ao perceber que a figura estava começando a desaparecer, correu para o lado da lápide, deitou-se ali, como se aguardasse seu retorno. Quando a figura finalmente se desfez na névoa, o cachorro permaneceu deitado, ainda olhando fixamente para o túmulo, como se estivesse esperando que algo acontecesse, que alguém voltasse. O ar estava pesado, e o silêncio do cemitério parecia me envolver de maneira opressiva. Eu não sabia o que fazer. Eu queria gritar, queria correr para longe, mas algo me segurava. Aquela visão, aquela interação entre o espírito de Vicente e seu cão, era algo que eu não podia explicar. Quando finalmente consegui mover minhas pernas, quase sem fôlego, eu saí correndo, não olhando para trás. A noite havia caído por completo, e o cemitério parecia mais sombrio do que nunca. Eu sentia os olhos do cachorro em mim, mas ele não se movia. Ele ficou lá, ao lado do túmulo, esperando, fiel como sempre. Eu nunca falei para ninguém sobre o que vi naquela noite. Quem acreditaria? Como eu poderia explicar o que aconteceu entre um homem morto e seu cachorro? Eu voltei ao cemitério no dia seguinte, e o cachorro estava lá. Novamente, no final da tarde, olhando fixamente para o túmulo de Vicente. Não sei se ele viu o que eu vi,
ou se ele sabia mais do que qualquer outro ser vivo. O que sei é que, de alguma forma, ele ainda aguardava o retorno de seu dono. Aquela visão me perseguiu por semanas, e ainda hoje, sempre que o sol se põe, me pego olhando para o túmulo de Vicente e esperando ver o cachorro novamente. E me pergunto se ele ainda brinca com o espírito de seu dono, lá no além. Se ele está esperando, como sempre, fiel e paciente, pela última visita que jamais será esquecida.